E olá, muito boa tarde. Cá estamos nós, como sempre, de segunda à sexta-feira, às 15 horas, para lhe fazer companhia. E digo nós porque eu já estou acompanhada, em primeiro lugar, aqui da nossa convidada, de toda a nossa equipa, porque apareço eu, mas há aqui uma grande equipa por trás e já estou também aqui na sua companhia. E do que é que nós vamos falar hoje? Perguntam já a Ruth, deixa lá desse parlapié, o que é que vamos falar hoje? Ora bem, posso-vos dizer que acho que nunca falámos sobre isto aqui, embora há algum tempo atrás tínhamos falado um bocadinho sobre literacia jurídica. Lembram-se desse programa? Não se lembram? Podem ir ver no nosso canal do YouTube. Então, já sentiu alguma vez que lhe estão a roubar os direitos, que queria ter dito alguma coisa que não devia ter sido bem assim, mas não sabe bem, primeiro não sabe bem se tem direito, depois não sabe bem como é que pode fazer ou a quem pode falar ou como exercer na realidade esse seu direito? É sobre isto que vamos falar. Hoje vamos conhecer aqui a doutora Rita Rocha, da Legalis, mentoria jurídica, que tem milhares de seguidores, cerca de 1.500 alunos e mentorantes que estão todos a aprender isto e a praticar isto, como exercer os seus direitos no dia a dia. Parece-lhe bem? A mim parece-me muito bem. Eu sei que eu sempre digo que o nosso programa não é contestatário, é de informação, mas na realidade isto é que é informação. Isto deveria ser dado nas escolas desde bem pequeninos. Já vão ver que é mesmo verdade. E então, antes de conhecermos a nossa convidada, queria aqui lembrar as nossas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook e Conversa.mulheres no Instagram. O que é que encontra lá? Encontra as páginas das nossas convidadas, um pequenino resumo do que vamos falar, tem a programação semanal, já sabe que podemos estar na cozinha, podemos estar no ginásio, podemos estar na conversa, podemos estar em tantos sítios a conversar, mas assim já sabe e eu sei que alguns já dizem, se calhar não consigo ver os programas todos, mas vou tentar ver este ou aquele que é mais do meu interesse. Tudo certo, faça isso, partilhe e já sabe, temos um canal do YouTube com todos os programas disponíveis, todos, desde há alguns aqui, alguns aninhos para trás a esta parte, pode ver, pode rever e pode partilhar. Lá está, programa 2 sobre direitos. Quem não precisa de exercer os seus direitos? Todos precisam, portanto, toda a gente vai precisar de partilhar este programa. Portanto, contamos consigo para ir ao nosso canal do YouTube da Curiacos TV, à playlist dos programas Conversa de Mulheres e vai lá partilhar esses programas todos. E quem melhor para apresentar a nossa convidada do que um bocadinho ela própria a apresentar-se? Não acham boa ideia? Porque estamos aqui a falar uma doutora, já estou a ver aqui que vai aqui para o lado da advocacia, das coisas juristas, mas uma pessoa assim também divertida, animada. Eu acho que vai gostar. Vamos então passar um vídeo para depois recebermos a nossa convidada. E já ficámos aqui com um resumo e de certeza quem viu com atenção já ficou cheio de curiosidade, não é verdade? Então dar aqui as boas-vindas à doutora Rita Rocha, licenciada em Direito, pós-graduada em e-commerce, criadora da Food for You, criadora do Legalis, criadora da Academia dos Direitos, mãe de 3 filhos, conservadora e fiel aos seus valores. É assim? Disse tudo certo? Disse obrigada, antes de mais nada, pelo vosso convite. Disse sim, eu costumo começar sempre por mãe de 3 filhos e até acrescento mãe sozinha de 3 filhos. Mãe sozinha de 3 filhos. E de resto está tudo correto. É tudo isso. Só não faço questão no doutor. Pronto, então posso tratar por Rita? Ótimo. Pronto. Feito. Então, Rita, podemos conhecer aqui um bocadinho do seu percurso. De onde é que é? A Rita sempre foi aqui uma pessoa que sempre quis fazer valer os seus direitos. O direito já era um sonho. Como é que foi isto? Não, o direito nunca foi um sonho. O direito foi, na altura, foi para direito porque
felizmente. O meu pai achava que para ir para a faculdade tinha que ir para a Economia, para a Arquitetura, Medicina ou Direito. E, portanto, como não faço ideia nenhuma de contas, não tinha jeito nenhum de teste de sangue, nem sei desenhar, nem uma jarra sei desenhar, e, portanto, restava-me ali Direito, como gostava de falar. Tinha direito a escolher direito. Exato, basicamente. E foi o que me salvou. Fui para Direito. Por acaso eu até gostava de um curso que na altura tinha surgido, que era Comunicação Empresarial, mas pronto, mas não tive, preencheu os não tive alvará e, portanto... Como é que foi a sua infância? Muito livre, muito rigorosa, muito... Não, eu hoje É de Lisboa? vejo... Não sou de Lisboa, eu nasci em Lisboa, mas sempre vivi numa quinta que os meus avós tinham na margem sul, ao pé da Aroeira, e vejo que a minha infância e a minha adolescência não tem nada a ver com a adolescência e a infância dos miúdos de hoje em dia aqui em Lisboa ou nas grandes cidades. Portanto, sempre fui uma Maria Rapaz, tinha uma moto, tinha cavalos. Andava com a capacete ou sim, não? E tinha grandes responsabilidades. A minha grande responsabilidade era estudar, basicamente. Sim. De resto, foi uma infância e uma adolescência perfeitamente normais. E então como é que é aqui? Se direito não era aqui a sua grande paixão? Não era. Eu fui para Direito, depois até comecei a gostar daquilo. Quer dizer, não tínhamos grandes alternativas, não é? Acabei por ir fazendo as coisas. Não fui uma aluna brilhante, nunca fui uma aluna brilhante. Qualquer dos meus filhos é melhor aluno do que eu. É. Qualquer dos meus filhos é melhor aluno do que eu. Tive algumas cadeiras que gostava mais, não é? Claro. Mas pronto, fiz o curso. Depois, quando acabei o curso, já a minha mãe tinha morrido. Já acabei o curso numa situação muito complicada. Ficámos completamente na miséria. E acabei o curso porque houve a mãe de um grande amigo meu, que felizmente já morreu, que me ajudou, me financiou o último ano do curso. E porquê acabou o curso já aqui com alguma idade, não foi? Não, eu acabei o curso, a parte da faculdade, com No 20 tempo e poucos, normal, 25 ou sim. 26, eu não me lembro. E depois faltava o exame de admissão à ordem. Ok, foi isso que ficou. Depois, como eu realmente vivi ali a primeira situação dramática da minha vida em termos de recomeço, e fui logo trabalhar. Portanto, ficam sem nada por ocasião. Sem nada, a minha mãe morreu e nós ficámos eu tenho uma irmã e ficámos numa situação muito complicada. Financeiramente ficámos numa situação muito complicada. E muito nova para... Éramos muito novas, eu tinha 24 ou 25 anos e ela tinha 22, portanto éramos muito novas e ficámos... Ainda sem uma estabilidade financeira. Ficámos sem nada, sem Meu Deus. nada. Infelizmente os meus pais, pronto, naquela altura não partilhavam connosco as situações, não é? Sim. E de facto as coisas precipitaram-se e foi realmente o primeiro grande embate. Então comecei logo a trabalhar, dos 25... Já nesta área da... Não. Aí fui trabalhar para as telecomunicações. Eu sempre tive alguma sorte e também sempre tive muita facilidade de fazer amizades e de me relacionar com as pessoas. Também sou, confesso, e nunca tive medo de trabalhar, sempre adorei trabalhar. Eu já tinha 18 anos, já tinha uma empresa de brindes publicitários e organizava Sério? Sim. Depois o meu pai, na altura, até me proibiu de trabalhar porque queria que eu acabasse a faculdade. Portanto, sempre aqui um lado empreendedor. Sempre houve ali uma vontade enorme, organizei passagens de modelos na praia, não sei o quê. Parece um bocadinho fora do formato. Sim, o meu pai fazia muita pressão para eu estudar. E de facto, claro que uma pessoa com 18 e 19 anos ganha dinheiro, não é? E depois não quer, não é? Temos muitas convidadas assim. Felizmente, o meu pai, hoje agradeço, não é? Na altura não achava piada nenhuma. De vez em quando tirava-me o carro, tirava-me o dinheiro da gasolina para me obrigar a estudar. E depois, então, o meu pai foi para Moçambique, a minha mãe morreu e eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar e depois fui sempre trabalhando, fui para as telecomunicações. Sim. Fui também das primeiras pessoas em Portugal a instalar as primeiras antenas de telecomunicações
nos edifícios, nos prédios e nos terrenos. Instalava mesmo? Eu ia lá com os engenheiros, portanto eu fazia site survey, que era ir lá, Sim, ver como é que era o sítio. marcar os sítios sim. e depois negociar os arrendamentos desses espaços. E adorava aquilo. Foi um período muito... Aprendi imenso nessa altura. Financeiramente ganhava muito bem. Realmente Portanto, ganhava muito. sai daqui de uma Saí situação do zero difícil, e mas em 2, 3 anos conseguiu. ganhava mesmo muito bem. Tinha uma vida muito confortável, uma casa alugada minha, tinha 2 carros, porque tinha 2 carros da empresa, portanto foi uma fase fantástica. Depois saí dessa empresa e fui para abrir Novis. E fui também para o departamento técnico, portanto, o mesmo que eu fazia. Mas agora nesta nova Agora empresa, é na Novis. sim. Depois veio a crise das telecomunicações, passaram para a Ótimos. Na altura eu já tinha tido a minha primeira filha. Eu estava na Novis, aliás, e engravidei da minha primeira filha e estava em plano ascendente. Foi fácil aqui E de a repente gravidez. engravidei da primeira filha e de repente eu tinha uma função que tinha sido promovida em 6 meses e era o interface da Novis com a comunidade europeia, portanto eu ia de 15 em 15 dias a Bruxelas e engravidei da minha primeira filha e claro, isso começou tudo. Pois, nem sequer era execuível, não era difícil. Sim. Depois, entretanto, a somar a isso, veio a crise das telecomunicações, passaram-me para a Ótimos, estive cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E engravidei do segundo e a Ótimos propôs-me um acordo. Também tive muita sorte outra vez com os meus administradores, de quem ainda hoje sou uma grande amiga. Propuseram-me um acordo fantástico, não é? E eu saí do Grupo Sonai. E depois tive uns tempos em casa. Quando é que abre Engravidei aqui da terceira. A terceira. Engravidei da terceira e nessa altura estava em casa, não trabalhava. Não tinha acabado o estágio da Ordem dos Advogados, porque com isto tudo fui começando a subir na Novis. Portanto, ainda não via aqui o escritório da Não. Eu saio das telecomunicações com uma indenização simpática, Sim. vou para casa. Para dar para e viver ali um fico- tempo. Sim, e fico com os meus filhos, os 2 mais novos, não é? Já grávida da terceira, mas não tinha emprego. E pronto, e depois, mais uma vez, as coisas correm muito mal, fiquei numa situação, aí sim, dramática, em 2009. Nasce a minha terceira filha e eu fico completamente sozinha, com os 3 muito pequeninos. Que idade é que tinham os seus Tinham filhos? 5, 3 e 1 ano. Menos de 1 ano. Não sei se lhe posso perguntar, mas vou perguntar, se não quiser não responde, Pode, tem os seus direitos. claro. Que é sobre uma pessoa que tem uma carreira tão grande, ou que tinha aqui uma carreira que estava em ascensão, ok, já teve uma filha. O que é que a fez ter aqui mais o segundo e mais o terceiro filho? Eu sou uma pessoa muito obstinada. E sou sou como aquelas crianças de ideias fixas. E eu Exato. sempre tive uma ideia fixa de ter 3 filhos. Pronto. E, portanto, isto pode ser bom, em algumas coisas é bom ser assim, determinado e resiliente, mas depois tem este lado que se pode virar contra nós. Portanto, isto foi sempre uma ideia fixa que eu tive. Portanto, foi... A qualquer preço Sim. e custo eu tinha que ter uma família e tinha que ter 3 filhos. Mas depois, quando tem os 3 filhos, E a depois, família mal fica tenho, a só aos terceira 3. filha já fui sozinha para a maternidade, já estava a ver o meu futuro nada risonho. E depois E fiquei o que é que fez aos seus completamente- filhos pequeninos quando foi para a maternidade? É que o meu irmão, quando nasceu, eu tive que ficar sozinha em casa. O malandro foi nascer de madrugada e eu Não, fiquei sozinha em casa. na altura o meu pai ainda era vivo, ficou com os mais sim. pequenos Pronto. e o pai deles ainda estava por ali. Pronto, ok. Depois o pai deles realmente desaparece já em 2009, já a mais pequenina tinha 1 ano. Sim. Tinha acabado de fazer 1 ano. E pronto, e aí realmente foi sem dúvida o período mais difícil da minha vida, porque uma coisa é nós ficarmos numa situação difícil sem ninguém a nosso cargo. Somos só nós. Somos só nós. Para tudo é Comer, mais comi, fácil. Se não comer, não comi. Se dormir, se não dormir, não dormimos. Com 3 crianças muito pequenas e os meus filhos, todos eles doentes, asmáticos, não sei o quê, passavam a vida nos hospitais e nos médicos. Aí sim, aí foi muito difícil. E o que me valeu foi, lá está, foi ter estudado Direito
e foi ir imediatamente. Terminar Foi a aquilo. ajuda também de 2 ou 3 pessoas que me disseram: tens de ir imediatamente acabar o teu estágio, Sim. tens de começar a exercer. E pronto, e eu fui E e assim acabei foi. o estágio a embalar a mais pequenina numa cadeirinha, dormia 4 horas por dia, pesava 46 quilos, portanto foi uma altura, foi dramático. Tinha infelizmente o Tribunal de Família e Menores a perseguir-me constantemente, nunca recebi pensões de alimentos, obviamente com o conhecimento do Tribunal de Família e Menores. E assim fui andando e o primeiro escritório que tive que arranjar uma salinha muito pequenina que era uma despensa na Ramalho Ortigão. Porquê? Porque era a cerca de 50, 60, não, era 300 metros da creche onde estavam os meus filhos, que eu ia pôr e buscar a pé, porque Pois. o pai deles fez o favor de levar tudo, não é? Inclusivamente o carro. E pronto, mas lá está, fui andando. Foi mesmo difícil. Foi mesmo Essa, difícil. para mim, foi a altura mais difícil. Foi mesmo difícil. Né? Mas aí, Se me dissesse, naquela altura, que eu hoje ia estar aqui, não acreditava. De maneira e nenhuma. o que é que a fazia acordar para o outro dia? Eu tenho sempre objetivos. Eu tinha sempre objetivos. O meu objetivo era, eles têm que estar na creche e, portanto, eu tenho que pagar a creche e tenho que ter dinheiro para os manter. E eu não quero ficar neste escritório, quero outro maior. E eu quero... Portanto, eu tinha Portanto, sempre começou objetivos. por terminar, Sim. abriu o Eu escritório. arranjei a primeira salinha, que era uma despensa. Não tinha janelas nem nada, era uma despensa. E cerca de 8 ou 9 meses depois passei para António Augusto Aguiar, da Ramalho Ortigão para António Augusto Aguiar, para uma sala já muito simpática, que acho que até essa que aparece no vídeo, que já tinha 20 metros quadrados, uma coisa assim. Mas lá está, eu também fui tendo sempre sorte. E eu acho que também a minha capacidade para não baixar os braços atraía as pessoas. E tinha Atrai as criado pessoas aqui- certas e atrai as pessoas erradas, também, é infelizmente. verdade. Infelizmente. E tinha aqui, e este tempo que parece que foi o tempo que teve que ser, que trabalhou aqui nas Telecomunicações, também refere que de alguma maneira foi tendo aqui alguns conhecimentos que depois a ajudaram sim. depois Sim. a representar pessoas, a Sempre, ter o sempre. seu trabalho. Ao longo de toda o Tudo meu se conjugou, percurso, sim. conjugou, não é? As pessoas que estavam, é engraçado, as pessoas que estavam lá atrás, depois apareciam mais tarde e traziam outras pessoas. E é engraçado porque, que é o que eu estava a dizer, talvez esta capacidade, esta facilidade de comunicação que eu tenho e esta capacidade de não baixar os braços atrai muitas pessoas boas, mas também atrai muitas pessoas horríveis, não é? Mas lá está, tem Eu a tive capacidade. sorte, exatamente, eu tive sorte porque fui sempre capitalizando as boas. Exatamente. E ao fim Capitalizando é uma de boa um ano e palavra. pouco, outra vez, 2009, 2012, Sim. eu entrei num escritório, mas já não queria aquele, de António Augusto Aguiar. Já tinha o outro. Já tinha outro em vista e fui ter com o dono dessa firma de advogados para lhe alugar uma sala e saí de lá sócia dele. Foi. Porque ele disse-me que não, que me ia dar então 5%. E, quer dizer, eu nem acreditava que aquilo estava a acontecer, muito menos aquele escritório. Mas depois, lá está, 2 anos depois já tinha outro objetivo, porque eu nunca gostei verdadeiramente da advocacia. Portanto, era basicamente a forma de eu me sustentar, de eu garantir que não faltava nada aos meus filhos, já que infelizmente os outros mecanismos, no meu caso, nunca funcionaram. E eu nunca gostei dos tribunais, tenho uma aversão horrível a tribunais. E então, assim que comecei a ver mais estabilidade, comecei a pensar noutros O que é que eu objetivos. agora vou fazer? Exatamente. E aí Depois que as surge- coisas iam acontecendo. E é aí que surge a Food for You. É aí que surge, em 2016, a Food for You. E é o quê? Que empresa é esta? Então, na altura em que eu estou nesse escritório de advogados, que eu já não ia muito a tribunal e tive logo umas ideias de abrir ali um gabinete de matching, de procurar investidores para apresentar a quem precisa de investimento e não sei o quê, aparecem-me umas pessoas da área do futebol. Foi numa altura que houve uma alteração à lei dos clubes de futebol, tiveram que passar a constituir SADs. Lá está, as coisas também
parece que iam encaixando e aparecem-me algumas pessoas de clubes de futebol e investidores e eu monto a primeira SAD, achei muita graça àquilo e começo a pensar, eu gosto é disto, eu gosto é de futebol e dos Eu miúdos. gosto de futebol, já gostava de Sim, futebol. já gostava de futebol, meu filho já jogava futebol, eu já tinha que levá-lo para os treinos e aquelas coisas todas, eu já sabia coisas de futebol, já achava graça. Eu achava muita graça ao futebol de formação dos miúdos. E então, pronto, idealizei a Food for You. A Food for You traz, basicamente, jovens do mundo inteiro para viverem o futebol português como se fossem portugueses, estarem cá durante um período de tempo num clube, na formação. Ainda existe essa empresa. Parou, claro, em 2020. Sim, claro. Então eles vêm basicamente viver o sonho, estão cá durante 3 semanas, um mês, inseridos num clube, no escalão etário deles e vivem como se fossem qualquer outro jogador, porque de facto eu acho que nós tiramos muito pouco partido daquilo que somos. Nós temos tantas coisas boas que às vezes não, achamos que somos pequeninos. Achamos que as pessoas acham que Portugal é pequenino, que não presta, que não funciona, e na verdade não tiram muito partido das coisas. Ninguém se lembrou nunca de fazer isto que eu fiz. E rapidamente eu consegui, apesar de dizerem que eu não estava bem da cabeça e que aquilo não era mundo para mim, mas é engraçado que eu consegui relacionar-me com todos os presidentes de clubes, grandes, pequenos, médios, e gerar ali uma sinergia. As pessoas acharam interessante e estavam sempre disponíveis. E não achavam estranho por ser mulher? Não, antes pelo contrário, achavam muita graça, achavam a ideia interessante. Era importante mostrar o nosso futebol de formação, porque as pessoas no mundo acham o futebol português o supra-sumo, não é? E ainda por cima agora que temos um Cristiano Ronaldo que está já, pronto, em fim de carreira, não se deve dizer, mas está, e acho que o meu filho diz é pena não se capitalizar. Meu filho diz que ele está velhinho, eu digo-lhe sempre, filho. Não, mas é eu sou marca. mais velhinha que o Cristiano Ronaldo. Ele disse, mas tu não jogas à bola. Se disser a qualquer australiano, americano, Ronaldo, se quer vir a Portugal jogar num campo onde o Cristiano jogou, eles não querem saber se tem 60 anos ou se tem 30. Sim. Portanto, vai ser aqui uma história. Então, em 2016, deixei, de repente, a advocacia. Então é por isto que deixa a advocacia? Deixei a advocacia. Um dia pensei, não aguento mais isto, não suporto isto, não tenho paciência. E do verão para outubro, mudei radicalmente a minha vida outra vez. Muito bem. E depois surge ainda aqui, portanto, surge a Food for You. Mas depois não. Legalis mais tarde. Exatamente. Ainda não estava contente, ainda não era bem isso. Porque depois a Food for You havia muitos pais, muitas famílias, foi na altura dos vistos Gold, havia muitos pais e muitas famílias que tinham o sonho de virem para Portugal e dos seus filhos poderem estar inseridos no futebol de formação em Portugal. E então havia ali uma necessidade de prestar-lhes assessoria jurídica. Ok. E eu criei a Legalis com esse objetivo, basicamente. Até porque a Legalis funcionou pouco entre 2017 ou 2018, agora já nem sei bem. Aqui temos que surge em 19. Exato, surge em 19. Funcionou pouco, ele deu ali alguma assessoria a algumas famílias, mas era para isso, o objetivo era esse. Em 2020 é que as coisas mudaram bastante. Depois com a pandemia. Sim, com a pandemia as coisas mudam, não é? Mudaram para toda a gente. E nessa altura... Até foi por causa de uma conversa que tive com uma das minhas filhas, em que eu comecei a perceber que as pessoas, de facto, não faziam a mínima ideia dos direitos que têm. A mínima ideia. Portanto, nós não aprendemos isso na escola, já. Pois, mas eu não tinha essa noção. Eu nunca tive, que sou, não gosto de contas, eu fui de matemática. Sim, portanto, eu nunca aprendi, nunca tive nenhuma disciplina relacionada com leis, com direito, com nada. Nunca nos meus 16 anos de escola. Mas, na verdade, eu nunca me tinha apercebido que havia que essa falha fosse tão grande, a dimensão fosse tão grande, não é? Portanto, eu nunca tinha essa percepção e eu começo a perceber-me disso
com o que se passou em 2020, quando começa a pensar, mas ninguém diz nada, Ninguém se insurge contra as leis que vão ninguém ser colocadas. pergunta nada, ninguém... E nessa altura eu comecei a perceber que realmente as pessoas, independentemente da idade que tivessem, das habilitações literárias que tivessem, da profissão que tivessem, não sabiam o básico. E é verdade isso. Pronto, não sabiam tecnicamente, não sabiam o básico, os mínimos. Exato, não estamos a dizer que toda a gente vai ser advogado. Não, Mas exato. claramente não pode ser. Eu fiquei chocada foi com o básico, ou seja, não saberem que têm direito de dizer que não à prática de um ato médico, têm direito de dizer, dar o seu consentimento, têm direito a estar acompanhados no Serviço Nacional de Saúde. O básico, não podem temer ser despedidos porque exercem um direito. E eu não tinha noção que as pessoas não sabiam isto que é. É com a pandemia que sente mais É isso. nessa altura que eu começo a perceber que as pessoas, quando começo a ver pessoas em pânico com coisas que não faziam sentido nenhum, que nós Por sabemos. exemplo, lembra-se de alguma coisa? Lembro-me de muito pânico das pessoas se perderem os seus empregos, serem despedidas porque se recusavam a praticar um ato médico, a fazer um teste. Sim. E eu achava isso um absurdo, quer dizer, como é que as pessoas podem realmente estar em pânico? E foi aí que comecei um grupo no Telegram e o grupo rapidamente chegou aos 6 mil ou 7 mil. Bombou logo. Sim, tinha logo 7 ou 8 mil pessoas. E tentaram até deitá-la abaixo várias vezes. O que é que será? Não sei, as pessoas têm este... Não sei, as pessoas têm muita dificuldade. Por um lado, as pessoas acho que têm dificuldade em perceber quem se reinventa e quem não tem medo de trabalhar. E há pessoas que não gostam do que eu faço, não gostam que eu faça. É uma coisa completamente diferente, infelizmente. E pronto, é uma questão cultural, enfim. Mas é assim, é verdade. É assim. Isso é verdade. E então, aqui em 2021, transforma aqui então Legalis, aqui mais numa área de formação. Então começo a pensar, eu sou amiga da Susana Torres, sou amiga, já estive com ela várias vezes, não sou amiga íntima, mas claro. nós damos. Começo a pensar no Tony Robbins e começo a pensar, eu Se calhar poderia vou também. ensinar, vou treinar as pessoas, porque há aqui um conjunto de informação que é básica, que qualquer um consegue apanhar, e eu vou treinar as pessoas e fui testando, fui tentando perceber se isso seria aceitação. E, de facto, ao fazer 3 ou 4 webinars, as pessoas apanhavam aquilo, ou seja, aprendiam. Então podemos hoje aprender um bocadinho pequenino e falarmos Hoje aqui um bocadinho sobre direitos. O que é que são estes tais direitos básicos que há bocado referia que as pessoas não sabem? Há um conjunto de direitos fundamentais básicos. Exato, fundamentais. Eu queria dar aquilo, Exato. é a palavra que usa, Há fundamentais. um conjunto de direitos fundamentais que garantem a sua dignidade enquanto ser humano. Pronto, isto, teoricamente. Teoricamente, Pronto. exato. Mas se as pessoas não souberem sequer teoricamente, nem teoricamente, nem na prática. É verdade. Pronto. Esse conjunto de direitos fundamentais que estão consagrados, estão na Constituição, Que era a outra pergunta. estão Onde é que estão? blindados, Exato. não podem nunca ser alterados, Porquê que não podem ser alterados? porque precisamente garantem a dignidade do ser humano. E esses direitos não podem nunca ser alterados. Apesar de agora se ouvir falar um bocadinho numa alteração da Constituição, não é? Sabe que também há muita manipulação. Pode beber um bocadinho de água, que eu Tem vou que beber falando água. aqui. Eu vou falando aqui. Ora bem, então e aqui? Será que você aí desse lado sabia o que era a Constituição? Eu posso lhe dizer que eu ouvia através do meu irmão que ouviu na escola e eu disse, mas o que é isso? O que é que estamos a falar aqui da Constituição? Constituição da República Portuguesa. Então, esse conjunto de direitos fundamentais que não podem nunca ser alterados são os direitos que garantem a nossa dignidade enquanto ser humano. Exato. E hoje fala-se muito numa alteração da Constituição, as pessoas ficam aterrorizadas sem razão nenhuma, porque esse conjunto de direitos não pode nunca ser alterado, portanto, só se queimarem a Constituição. Muito bem. O que se pode alterar são algumas questões de forma, não tanto até de substância.
Mas ainda por cima este bloco, este núcleo duro, não pode nunca ser mexido. Que então são quais? São o direito à vida, a integridade física, a identidade pessoal, a cidadania, a não retroatividade da lei criminal, a defesa do arguido, e acho que não me esqueci de nenhum. Se me esquecer, os meus alunos que me processem, mas acho que não. Portanto, há um Podem conjunto. fazê-lo. Sim. Esses direitos não podem ser alterados. Não podem. E depois há outros direitos relacionados com este, porque isto é como se fosse um chapéu de chuva. Tem os de topo e depois tem os de segunda linha, por assim dizer. Como E o direito à abrangem mais saúde, coisas. o direito à educação. Ok. São direitos de segunda linha, que podem ser mexidos, mas ao mexer-se nestes, nunca se pode ir contra os outros. Ok. Faz sentido? Portanto, Faz sentido, não pode mexer desde que não vá contra os outros, ao núcleo duro. E então eu construí um modelo de curso onde ensino aquilo que eu acho que é o essencial, que as pessoas deviam aprender na escolaridade obrigatória. Eu já tive alunos da escola de 16 anos, por exemplo. Que engraçado, não é? Que já têm este interesse. Sim, não é? sim. Aliás, nós vemos esta geração muito interessada. Estive há pouco tempo num programa de um youtuber. Ah, muito Tenho que bem, dizer. muito giro. Sim, e devo dizer que gostei imenso. Foi uma experiência espetacular. Sim. Perceber que aqueles miúdos não estão distraídos e de facto Pensa-se que não querem precisam- saber de nada. Estão Querem, agarrados querem. ao telefone e não, sabem ao nada. contrário do que Exatamente. pensa. Eu também tenho Exatamente. essa ideia. Eles querem saber, eles têm muito interesse e Querem muito lutar pelos seus direitos. Exatamente. Mas nós temos que perceber que cada um tem o seu ecossistema, não é? E também tem o seu ganha-pão. Mas a verdade é esta, e eu gostei muito desse programa porque tive a oportunidade de conviver com esta faixa etária e, como estava a dizer, nos meus cursos eu já tive todo o tipo de pessoas de todas as faixas etárias. Portanto, desde pessoas que fizeram a 4ª classe antiga, por exemplo, Engraçado. diretores de primeira linha de recursos humanos, estudantes da escolaridade obrigatória, tive criminologistas, estou-me a lembrar assim dos mais fora do vulgar, biólogos marinhos, engenheiro de minas, e depois todo o tipo de pessoas, todo o tipo de atividades, de grau académico. E porquê? Porque eu construí ali 5 módulos com a informação que eu acho que é aquilo que toda a gente deve saber para não ser tratada abaixo do limiar da dignidade do ser humano. Costuma-se dizer abaixo de cão, não é? Mas na realidade é uma maneira mais bonita de dizer. Não é? Então, e o que é que são esses 5 módulos? O primeiro módulo é, estamos a falar do Master em Direitos Fundamentais, Que já passou. que é este curso generalista, por assim Exatamente. dizer. Pronto. O primeiro módulo é Direitos Fundamentais, depois E tem... então, parando aí, direitos fundamentais são o quê? Aqueles que falou aqui de cima ou os de baixo? Os da educação? É o que eu acho que é a informação que tem que ter para Sim. depois perceber os outros módulos a seguir. Ok. Portanto, é basicamente uma introdução ao que são os direitos fundamentais, Lá o está que é da que quer dizer, Constituição, não sim, é? o que é que quer dizer. Coisas simples como as pessoas não sabem que existe uma hierarquia de leis, por exemplo, saberem que... Ou seja, deixa-me só... Porque há uma lei e a pessoa diz, mas disseram-me aqui esta lei, mas se esta lei estiver contra a outra lei que está acima, Exato. esta lei já não tem validade. Exato. Pronto. Coisas simples, por exemplo, no dia-a-dia, a administração do hospital não faz leis. Exatamente. Portanto, se há uma lei que Faz diz um que eu posso regulamento. entrar, Exatamente. pode dizer o que quiser, mas Está contra a lei. pronto, e este tipo de informação que aprende no primeiro módulo e depois a saúde, a educação e o trabalho, que eu acho que são as áreas que mais interessam na vida prática às pessoas, e depois a comunicação. Mal ou bem, toda a gente quer aprender um bocadinho da forma como eu comunico. Porque comunicar, quando está numa situação em que já há ali alguma adversidade, alguma crispação, é importante. E Como é que se consegue? eu também construí uma técnica que tem funcionado muito bem, que é baseada naquilo que eu faço, ou como eu me comporto. E tem funcionado bem, mas agora não posso dizer aqui. Pronto, está bem. Pensei que me Porque eu tenho uma mentoria depois, tenho uma mentoria em Comunicação de Direitos, que é um curso de 2 meses, o Master tem 3 meses e tem aulas 2 vezes por semana.
E a mentoria em comunicação de direitos é uma formação especializada só em comunicar, na escrita e oral. Quando diz comunicar, é comunicar aqui Quando está a exercer direito. exercer direito. Há Ou pessoas que seja, já usaram aquilo para outras situações, para fechar negócios, por exemplo, já sério? me vieram dizer. Sim. Porquê? Porque vão adaptando, não é? Mas o objetivo é ensinar a comunicar quando está a exercer direitos. Porque lá está, só aqui para explicarmos, pronto, então não tirando aqui nada do véu nem do que está lá, mas para explicar à pessoa, a pessoa primeiro deve conhecer os seus direitos, saber a que é que tem direito. Eu tenho direito a A ou a B? Há quem faça primeiro a mentoria em comunicação de direitos Sério? e depois venha fazer o master e vice-versa. Porque É um depois, bocadinho indiferente. depois de saber os seus direitos é que pode então comunicar e dizer não, este é o meu direito, este é o meu direito, este é o meu Não direito. necessariamente, Não? porque na mentoria eu tenho sempre um módulo de introdução onde eu falo sobre aquilo que eu acho que tem que ser o essencial para perceberem depois a comunicação. Portanto, já tive várias pessoas que fizeram a mentoria em comunicação de direitos e foram às suas vidas, e outros que fizeram e depois foram fazer o master em direitos A saber fundamentais, os direitos. sim, porque quiseram saber mais. Ok, Pronto. pois ok. Portanto, são totalmente independentes. Portanto, pode fazer um ou outro à outro. escolha e fica bem preparado na mesma. E depois tenho sessões de mentoria jurídica individual, que é uma espécie de coaching em direitos fundamentais. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em relacionar-me com a escola, por exemplo, com a escola, ou com a minha entidade patronal. E eu faço sessões individuais de treino. Ou seja, Mas que eu não treino é- as pessoas numa determinada situação. Mas que é importante aqui explicar o que é isto da mentoria, porque aqui não vai fazer de advogada, não, Ah, não não, vai não, lá com a não. pessoa Não, representar a pessoa. nem nada. Não, as pessoas não têm litígios. Exatamente. Não há um litígio, não há pois, não existe um litígio. É só para certo? explicarmos aqui o que é que Não, estamos a há falar. situações, por exemplo, os mais frequentes são as pessoas que têm muita dificuldade em exercer os seus direitos na escolaridade obrigatória e no trabalho, Pronto. com as entidades patronais. O que é que são os direitos? O que é que são, por exemplo, razões que fazem as pessoas procurar? Não sabem relacionar-se com a escola, não sabem comunicar com a escola, não sabem fazer valer os seus direitos, garantir os direitos das crianças e dos jovens na escola. Não sabem. Quais é que são, por exemplo, uns direitos que costumem ser Por exemplo, não sabem dar instruções à escola. Uma instrução. E agora alguém vai dizer, o quê? Mas eu é que vou dar instruções à escola. Lógico, o filho é seu. Pronto, não, eu estou a dizer, mas a filha é meu, mas está na escola. E a escola é que manda e o governo é que manda. Não, lá está, pois, exato. Pronto, eu estou-lhe a fazer... Premissa totalmente errada. Então diga-me que eu tenho um filho O seu na filho escola. está na escola, Sim. mas de maneira nenhuma deixa de ser seu filho. Portanto, ele está só entregue temporariamente à escola e a escola tem de fazer como os pais dizem. Porque os pais é que são responsáveis, são eles que exercem as responsabilidades parentais relativamente à criança e ao jovem. A escola é apenas um guardião, que é uma coisa que tem irritado muita gente, eu sei, apesar de acharem que os professores todos me odeiam, eu tenho sempre um ou mais professores em cada uma das turmas do Master em Direitos Fundamentais, portanto, não é verdade, as pessoas não me odeiam, nem eu odeio professores, mas as pessoas parecem ter alguma resistência em relação a este tipo de informação, que é: as crianças e jovens estão na escola, mas estão num período em que estão à guarda temporária do estabelecimento escolar. A escola é responsável por eles, não pode nunca contrariar as instruções dos pais. Isso é uma coisa que as pessoas até deviam inferir, porque, repare, na escola ninguém dá um medicamento aos seus filhos sem lhe pedir autorização. Nada, nem Pronto. um Benuronzinho, nem uns mililitros, uns ml aos poucos. Lá está. É a prova de que a escola assume apenas a guarda temporária da criança enquanto ela está lá naquele período de tempo. Essa é a prova. Portanto, os pais deveriam, neste caso para exercer os seus direitos como pais, dar instruções à escola do que é que deveria ou não. De forma clara e inequívoca, sem se maçarem, sem marcarem 30 reuniões, que não são necessárias sequer, devem saber como pedir informações à escola, porque a escola tem a obrigação de prestar informação, enfim, e principalmente têm que saber que os únicos responsáveis pela educação dos filhos são os pais. A escola é que tem o dever de colaborar com os pais. É ao contrário, Ao contrário do que as pensam. pessoas assumem.
As pessoas acham, mas a escola agora ensina isto, mas eu até penso um bocadinho diferente, ou eu não gostava muito disto. E as pessoas pensam que é ao contrário. Não, esse é um direito fundamental. É um dever do Estado colaborar com as famílias na educação dos filhos. É o Estado que tem que colaborar. Mas houve-se tanto, até ainda há pouco tempo, já há algum tempo, que se ouviu aqui uma grande polémica por causa da cidadania, não é? Dos pais que não deixaram os miúdos ir à cidadania, os miúdos chumbaram e depois até acho que já queriam tirar, não sei se já era filme ou não, quase tirar a guarda ali dos filhos aos pais. Tanto Isto quanto tudo, sei, está tudo resolvido. está tudo resolvido. Tudo resolvidíssimo. Os miúdos são todos resolvidos, seguiram com as suas vidas. É óbvio que se fez muito barulho e eu não gosto de comentar casos em Então particular. pronto, ok, então não comenta. Porque acho que as pessoas também têm direito à sua paz de espírito e tudo passa por muita falta de conhecimento da parte dos pais em relação aos seus direitos. Portanto, temos de dar este Sabe conselho aquela aqui. frase que se diz muito? Desculpe interrompê-lo. Não. Ultimamente, ainda ontem eu li outra vez essa frase. E leio de todos os quadrantes e todos os tipos de pessoas. Muitas até convencidas estão a dizer uma coisa muito importante, que é, os filhos não são nossos, são do mundo. É a frase agora Já do ouviu? momento. Já ouvi, já li muitas vezes. Pronto, essa é uma frase muito perigosa, porque os filhos são nossos. Exatamente, se o filho matar, roubar ou Eles são partir um nossos, vidro, somos nós que não fazemos. são dos professores, não são do Estado, não são da escola. E essa frase é muito perigosa. Essa é uma frase com o intuito de manipular as pessoas. E dizem isso como se estivessem a dizer uma coisa muito graciosa. Muito maravilhosa de Sim. que os filhos só nos são entregues por um momento para Ser nós assim, educarmos. porque eles não são nossos. Não, Sim, eles exato. são nossos. E, aliás, isso que diz a Constituição. Então temos uma boa Constituição. Temos. Falámos aqui da parte da educação, referiu-nos também a saúde e o trabalho. Quer-nos dar também alguns exemplos que possam ser casos em que as pessoas estejam enganadas ou não saibam os seus direitos? São assim muito gerais. No trabalho há uma coisa que me deixa sinceramente doente. É as pessoas pensarem que não são trabalhadoras, são escravas. E eu muitas vezes pergunto, muitas dessas pessoas às vezes gritam tanto que a escravatura já acabou e que não sei quê, e o colonialismo, e isto e aquilo e aquilo outro, mas no entanto sentem-se e deixam-se tratar como se fossem escravas no seu ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que me deixa doente. E dou um exemplo. Há pouco tempo, e esta pergunta também é recorrente, tenho de estar presente numa reunião marcada para depois do meu horário de trabalho. Quer dizer, uma pessoa que acha que tem um horário de trabalho, mas depois continua a ter que trabalhar, então é escrava, certo? Porque o vínculo de trabalho pressupõe um horário de trabalho, uma retribuição, etc. A não ser que tenha isenção do horário de trabalho, não é? Pronto, e por isso é pago para estar sempre disponível, certo? Exatamente. E mesmo assim ainda tem direito a descanso, como é lógico, sempre tem limites. Mas pronto, esta é uma das perguntas, ou achar que pode ser despedido porque, não sei, o patrão ou o diretor acordou mal disposto. E outra muito interessante é acharem que têm que cumprir ordens ilegais. Ordens ilegais? Sim. Por exemplo, assim? o seu diretor dá-lhe uma ordem, uma instrução, e essa instrução é completamente ilegal. E as pessoas acham que têm que cumprir, porque a responsabilidade é de quem me deu a ordem. Mas não, a responsabilidade, Não, a responsabilidade é de quem cumpre. Nós somos maiores e vacinados. Lógico. Alguns. Lógico, a responsabilidade é de quem cumpre. Eu até tenho um vídeo onde tento fazer um desenho numa folha. A responsabilidade é sempre de quem cumpre. As pessoas não são obrigadas a cumprir ordens ilegais ou instruções ilegais. E isso é uma coisa que aparece muito em contexto laboral. Nessa dúvida que também me deixa E incomodar. depois este medo, há bocado, acho que não falei, mas tínhamos aqui que a pessoa às vezes pensa, epá, mas eu não vou criar ondas. Desculpa aqui a expressão tão barata, mas é assim, não vou criar ondas porque senão, epá, eu preciso trabalhar, eu preciso do meu trabalho, eu preciso da escola para tomar conta dos meus filhos, eu não vou aqui criar ondas. E muita gente cala-se e aceita porque não vai criar ondas. Pois, eu percebo, dá trabalho, Sim. é arriscado, mas não fazer nada também é arriscado. Porque a pessoa Também tem sujeita-se- consequências, não é? Exatamente. Portanto, cada um calhar terá que pode pensar nas escolher, consequências exatamente. que prefere, não sei. Mas se não souber comportar-se e se não souber que direitos tem, está sempre Então mal. aí é que Pois, está mal. Aí é que não tem escolha nenhuma.
E falou-nos então da comunicação dos nossos direitos, ou seja, a pessoa deve sempre saber a quem reportar uma queixa, uma reclamação. Ah, sim, sim, sim. O grau de desconhecimento aí, então, é 1000%. Mas eu tenho pessoas que chegam, por exemplo, às minhas formações que não sabem onde é que apresentam uma queixa-crime. Mas também saem das minhas formações a saber fazer uma queixa-crime. Uma queixa-crime. Portanto, ia saber fazê-la de forma segura, sempre uma minúcia, completamente sozinhos, que eu não sou nada apologista das minutas, detesto minutas, acho isso muito errado, acho que as pessoas não devem ir sequer à internet buscar minutas, é muito perigoso, porque as questões, aquilo que está nas minutas, lá está, é um texto fixo e que pode não estar adaptado à sua situação e aquilo pode até tornar-se perigoso. Da mesma forma que acho perfeitamente dispensável as pessoas apresentarem, agora fala-se muito aí numa coisa chamada PIN parental, que é um documento muito extenso, cheio de artigos e de justificações e de argumentações para as crianças não irem às aulas de cidadania. Eu acho isso perfeitamente dispensável, até porque isso então, cria animosidade. Sugiro que os pais deem as instruções de forma clara à escola, no âmbito dos seus direitos e no exercício dos seus deveres. E não entendo que esse documento extenso é exatamente porque a escola pode não aceitar e ali está... A escola não tem de aceitar, a escola tem de ser informada, e lá está. Esse é um princípio contra o qual eu sempre fui. Nós não estamos a pedir nada quando estamos a exercer um direito. Portanto, eu não estou a enviar um documento para a escola dizer sim ou não. Eu estou simplesmente a informar. A informar que... Porque não, é um direito meu, certo? Eu tenho filhos, certo? E eu digo, os meus filhos, venho por este meio informar Vossas Excelências que não autorizo que os meus filhos comam ou bebam leite de vaca. Ponto. É uma informação. Certo? Porque eu estou no meu direito. Sim. E eu considero que, e também da minha experiência, o facto de se construir uma comunicação muito extensa, muito argumentativa, com muita justificação e com essa perspectiva do vamos ver se validam, vamos ver se aceitam, é colocar-se numa posição de desvantagem, quando na verdade a sua posição é de vantagem. Tem direito a, e portanto eu estou simplesmente a exercer o meu direito. Só que eu acho que há muito medo das pessoas de se comportarem desta forma, porque acham sempre que não chega, têm sempre medo de pôr em prática. Eu acho que até sentem uma falta de segurança nesse tipo de documentos cheios de floreados, quando, na verdade, esse tipo de abordagem cria animosidade, cria estigma. Enquanto que, se levar as coisas com mais naturalidade... E é aí que entra, então, de forma perentória, a sua formação de comunicação. A mentoria em comunicação de direitos. Se usar uma comunicação mais perentória, mais objetiva, sem floreados, mas que marca uma posição, tem outro tipo de resultados. Pelo menos não tomam logo, não há logo ali uma crispação, não há logo ali uma animosidade. Esta é a ferramenta que eu disponibilizo e até hoje ainda ninguém se queixou. Vamos ver se não é agora na próxima turma. Não vai começar. Mas até hoje ainda ninguém se queixou. E eu tenho muitos testemunhos, as pessoas mandam muitos vídeos, muitas coisas, e eu agradeço muito. Coisas que mudaram, não é? E que foi mais fácil exercer os seus direitos e estar melhor também na sua pele, porque uma pessoa que sente os seus direitos sente a tal dignidade, não é? Sim, sente-se confortável. Pessoas que me mandam relatos de coisas que jamais lhes passaria pela cabeça fazerem e que para mim é quase condição para entrar num curso meu, pronto, é quase, ou faz isto ou não está aqui. Portanto, e mandam-me esses relatos e é muito importante perceber se o que eu estou a ensinar tem efeito, tem utilidade, não é? Porque está a também investem, não é? Exatamente, é dinheiro. E eu vejo que resulta, porque uns utilizam de uma maneira, outros utilizam de outra, dependendo da personalidade de cada um. Portanto, os seus, vamos assim dizer, serviços, portanto, as mentorias, não é? Que falámos aqui, individuais para... A mentoria individual Exato. É uma sessão individual de treino sobre um tema qualquer, uma dificuldade em particular.
O Master em Direitos Fundamentais é um curso de 3 meses, focado neste conjunto de direitos fundamentais que eu acho que deviam fazer parte da escolaridade obrigatória. E que é online, está sempre disponível? É sempre online. Pronto. Sempre. Cada um faz no seu horário? Não. Não. Eu dou cursos em direto. Dá curso em direto? Sim. Pronto. Que é uma coisa que ninguém faz, de facto é muito cansativo, mas eu acho que é muito mais resultados. As aulas são ao vivo e depois ficam gravadas, as pessoas podem ver e rever. Porque há muitas pessoas que trabalham em horários diferentes e não têm. E mães de crianças pequenas, Sim. então. Pronto. Sim. Mas são sempre em direto. O Master é, portanto, um curso que eu acho que devia ser o que devia ser incluído na escolaridade obrigatória. E a mentoria em comunicação de direitos, que é esta turma que vamos abrir inscrições agora brevemente, é um curso focado na comunicação, quando se está a exercer direitos. Embora alguns dos meus alunos das turmas anteriores já tenham usado estas ferramentas noutros contextos. Muito bem. E nós ainda temos um vídeo seu, já nem falámos do podcast, mas ainda temos um vídeo seu que eu acho que gostávamos de passar aqui só depois que comentasse, se for possível. Está bem? Vamos lá ver aqui um vídeo. Ia deixar de ser passado porque eu acho que é aqui uma motivação, é aqui um resumo da história da nossa convidada. Já superou desafios, já fez conquistas tremendas. O que é que ainda vem aí? Eu acho que ainda vem muita coisa. Agora tem este projeto do Pod Life, que é um formato inspirado nos podcasts, mas ao vivo, também em direto. Sim. E ainda vem muitas coisas. Vem também um convite no qual já estou a trabalhar, que é um livro. Uau! E pronto, e vou lançar também agora um e-book, um manual que é mais indicado para as pessoas que precisam de escrever, na parte escrita, de perceber como devem escrever quando se trata de exercer direitos e enfim, muita coisa ainda por fazer. E isto sim, esta área fala feliz, porque vê-se aqui o brilho nos seus olhos. Sim, eu adoro ver a reação das pessoas. Isso não vou negar, gosto muito de ver e gosto principalmente de perceber que as pessoas que menos acreditam que são capazes são aquelas que depois se revelam as maiores guerreiras. É muito interessante. Pessoas que dizem, confessam, que dizem eu nunca vou ser capaz de fazer isso, eu nunca vou ser capaz de falar assim. De enfrentar, Sim, eu nunca vou dizer fazer isso. valer os meus direitos. E depois ver que são essas pessoas que realmente se transformam mais, em que se nota uma diferença maior. E gosto imenso, claro. Bom, tenho que gostar. E eu gostei imenso de a ter aqui. Foi Obrigada. mesmo um gosto. Desejo tudo bom e quando tiver o livro tem que nos prometer que volta cá, fazer assim um pré-lançamento ou um pós-lançamento, ou seja o que for, para falarmos mais um bocadinho sobre esse assunto. Voltem, muito obrigada pelo convite, adorei. Muito obrigada. Nós também, muito obrigada. E nós vamos embora, já estamos aqui mesmo nos últimos segundinhos. Acho que ficou aqui só com um bocadinho, que a doutora Rita só nos deu assim um bocadinho, mas ficou aqui esta vontade de conhecer mais os seus direitos, de saber como lutar por eles e, olha, se calhar como eu ficou a pensar, eu só tenho que informar a escola, já pensou nisso? Só aí já ficou. E sobre o patrão pedir mais horas, como é que vai ser? Ficou aqui muita coisa para falar, não é? Já sabe, o que está prometido é devido, é que nós voltamos aqui no próximo programa às 15 horas para conhecer mais mulheres inspiradoras e para falarmos mais temas que com certeza vão poder aqui alterar um bocado a sua maneira de ver as coisas. É sempre um gosto estar aqui, portem-se bem, sejam muito felizes. Um beijinho, até ao próximo programa. Tchau, tchau.